Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver exercícios que envolvem as fórmulas de adição, que tem sido o tema das nossas últimas aulas. Bom, o primeiro problema que a gente vai, o nosso problema de hoje é esse aqui. Calcule seno 10 vezes seno 50 vezes seno 70, certo? Bem, a gente não sabe o seno 10, tampouco o seno 50, tampouco o seno de 70. E, de fato, a gente vai resolver esse problema sem saber qual o valor de nenhum deles. Então, só que para a gente resolver esse problema sem precisar saber o valor do seno de cada um deles, a gente tem que ver o seguinte primeiro. Então, lembra que numa das nossas primeiras aulas envolvendo esse tema, a gente encontrou o seno da soma de dois arcos, ou seja, o seno de alfa mais beta. E o que a gente encontrou na ocasião? A gente encontrou na ocasião que o seno de alfa mais beta, ele é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Foi isso que a gente encontrou na ocasião, certo? Bom, assim como a gente já fez, num exercício em aula anterior, considerando o caso que alfa é igual a beta, então aqui fica alfa, esse cara vira alfa, esse cara vira alfa. Então, no caso em que o alfa é igual a beta, isso aqui fica então como? Alfa mais alfa, 2 alfa. Então, isso vai me dar seno de 2 alfa. E eu vou ter o que aqui? Seno alfa cosseno alfa mais seno alfa cosseno alfa. Logo, isso aqui então fica 2 seno alfa cosseno alfa. Certo. Então, para a gente calcular o seno do dobro de um arco, a gente pode utilizar essa relação, basta que a gente conheça o seno e o cosseno desse arco. Certo? Tá, mas o que isso aqui tem a ver com o nosso problema? Bom, observe o seguinte. Observe que o que a gente quer? Seno 10 vezes o seno de 50 vezes o seno de 70. Perfeito? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar e dividir por 2 cosseno 10. Certo? Por quê? Porque quando eu faço isso, esse 2 seno 10 cosseno 10 que ficou aqui no numerador, então 2 seno 10 cosseno 10 é o seno de 2 vezes 10, ou seja, isso daqui é o seno de 20. Correto? Então isso aqui ficou como? Então isso daqui ficou 1 sobre 2 cosseno 10 vezes o seno de 20 vezes o seno de 70 vezes o seno de 50. Eu troquei a posição do seno de 70 e seno de 50 por uma razão. Porque o seno de 70 ele é igual ao cosseno de 20. Por que o seno de 70 é igual ao cosseno de 20? Porque 20 e 70 são complementares, ou seja, eles somam 70. Eles somam 90, desculpa. Então, quando dois ângulos são complementares, como a gente já viu em aulas anteriores, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E aí, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei, então, com seno 20 vezes cosseno 20. Como eu fiquei com seno 20 vezes cosseno 20, eu posso perfeitamente, então, multiplicar por 2 e dividir por 2. Ao multiplicar por 2 e dividir por 2, o que ocorre? Ocorre que esse 2 seno 20 cosseno 20, isso vira, então, o quê? O seno de 2 vezes 20, que é o seno de 40. Certo? Então, isso aqui vai me dar o quê? Então, isso aqui me dá o seguinte. Isso aqui, então, me dá 1 sobre 4 cosseno 10. Por que 4? Porque ficou 2 vezes esse 2. Igual a quem?
igual a o seno de 40 vezes o cosseno de 50. Mas repare que esse seno de 50, desculpa, esse seno de 50, ele é igual ao cosseno de 40. Pela mesma razão, porque eles somados dão 90 graus. Bom, e aí, se eu multiplico e divido por 2, esse 2 seno 40 cosseno de 40, isso aqui então vai ficar 1 sobre 8 cosseno 10. 8, porque eu multipliquei isso com esse, vezes quem? Vezes o seno de 80, certo? Porque 2 seno 40 cosseno 40 é o seno de 2 vezes 40, que é o seno de 80. Mas como 10 e 80 somados dão 90, esse seno de 80 ele é igual ao cosseno de 10. Então, dessa forma, eu posso simplificar aqui. E aí, com isso, o valor desse produto aqui, ele é igual a 1/8. Correto? Então, dessa maneira, a gente matou aí a nossa primeira questão. Bom, nosso segundo problema é o seguinte, ele pede para calcular isso aqui, né? A raiz de seno à quarta de 15 mais 4 cosseno ao quadrado de 15 menos a raiz quadrada de cosseno à quarta de 15 mais 4 seno ao quadrado de 15. Bom, o seno e o cosseno de 15, né, a gente já calculou em aulas anteriores, então a gente poderia até consultar e substituir e fazer essa conta. Só que vai dar muita conta, né? Vai ficar uma conta bem exaustiva. Então, a ideia é não usar, não substituir, pelo menos por hora, o valor do seno 15 e cosseno 15, né? Para evitar de resolver, fazer tanta conta. Então, bom, lembrando da relação fundamental, né, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é igual a 1. Então, esse cosseno ao quadrado, a gente pode reescrever como 1 menos o seno ao quadrado de 15. Da mesma maneira, esse seno ao quadrado de 15, a gente pode reescrever como 1 menos cosseno ao quadrado de 15. Bom, ao fazer isso, repare o seguinte, repare que isso aqui então ficou a raiz de seno ao quadrado de 15 menos 4 seno ao quadrado de 15 mais 4. Tudo isso mais a raiz de cosseno à quarta de 15 menos 4 cosseno ao quadrado de 15 mais 4. Certo? Repare que aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou seja, esse seno à quarta de 15 menos 4 seno ao quadrado de 15 mais 4, isso daqui é o seno ao quadrado de 15 menos 2 ao quadrado. Analogamente, eu tenho que esse cosseno à quarta de 15 menos 4 cosseno ao quadrado de 15 mais 4, isso daqui é o cosseno ao quadrado de 15 menos 2 ao quadrado. Certo? Então, tanto essa expressão quanto essa expressão dá um quadrado perfeito. Então, para extrair a raiz quadrada agora, fica mais fácil. Porque isso aqui vai ficar como? A raiz quadrada de seno ao quadrado de 15 menos 2 ao quadrado é o módulo do seno ao quadrado de 15 menos 2. Aqui é menos, né? Menos o módulo do cosseno ao quadrado de 15 menos 2. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Bom, o detalhe é o seguinte, o seno de qualquer arco, ele varia de menos 1 até 1. Isso faz com que o seno ao quadrado ele varie de 0 até 1.
né? Ou seja, seja maior ou igual que 0 ou menor ou igual que 1. Então, como o valor máximo do seno ao quadrado é 1, isso faz com que esse seno ao quadrado menos 2, isso fique o quê? Isso fique um número negativo. Da mesma forma, o cosseno ele também varia de menos 1 até 1, o que faz com que o cosseno ao quadrado varie de 0 até 1, né, de um arco, seja ele qual for. Ou seja, o valor máximo que esse cosseno ao quadrado pode assumir também é 1. Então, fica 1 menos 2 vai dar negativo. Então, isso aqui também fica menor que 0. Logo, retirando o módulo, né, o módulo de número negativo é menos ele, né? Ou seja, então isso aqui vai ficar 2 menos o seno ao quadrado de 15. Tudo isso menos quem? Tudo isso menos, aqui é a mesma coisa, 2, né, aqui entre parênteses, né, menos o cosseno ao quadrado de 15. Bom, e aí? E aí, então, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar o seguinte, isso aqui, então, é 2 menos o seno ao quadrado de 15, menos 2 mais o cosseno ao quadrado de 15. 2 menos 2 simplifica, então isso aqui ficou o cosseno ao quadrado de 15 menos o seno ao quadrado de 15. Bom, como nós vimos em aula anterior, né, em aulas anteriores, o cosseno ao quadrado de um arco menos o seno ao quadrado do próprio arco, isso aqui é quem? É o cosseno de 2 vezes ele, ou seja, isso aqui é o cosseno de 2 vezes 15, logo isso é o cosseno 2 vezes, não tem 2 vezes, é o cosseno de 30. E o cosseno de 30 a gente sabe, o cosseno de 30 é igual a raiz 3 sobre 2. Certo? Se a gente tivesse substituído o seno e o cosseno de 15 na expressão original, a gente teria chegado ao mesmo valor, só que há de concordar comigo que a gente faria muito mais conta do que a gente fez, né? Uma vez que o cosseno de 15 é a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Eu teria que levar ele ao quadrado e a quarta aqui. O seno de 15 é a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Então, eu teria que levar ao quadrado e a quarta aqui também. Então, ficaria uma conta extremamente grande. Então, dessa maneira como a gente resolveu, a gente praticamente só usou produto notável, né? Então, foi bem mais tranquilo de resolver. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente matou aí a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.